Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, que ironizou o ministro Alexandre de Moraes por usar um avião da FAB para ir assistir a um jogo de futebol. Segundo o Bolsonaro, abre aspas, Moraes se salvou o Brasil de uma ditadura, é um herói nacional que deveria viajar em um avião de carreira e não, claramente, em um jatinho da FAB. O ministro teria usado um jato da Força Aérea Brasileira para ir a São Paulo a assistir uma partida do Corinthians, e essa fala ocorre no momento de tensão com Moraes solicitando manifestação da PGR, então, sobre a possível prisão preventiva, depois foi arquivada, né, há poucos minutos atrás, e esse caso já havia gerado polêmica nas redes sociais, com críticos questionando o uso de recursos públicos para fins particulares. Vamos dar uma olhada, então, né, nessa postagem, nessa mensagem de Bolsonaro no X, né, Bolsonaro que ironizou o ministro Alexandre de Moraes lá na rede social. Não sei se temos esta postagem do X, se não, já passo a palavra para a nossa Fabi Barroso. Fabi, temos ministra do governo Lula, a ministra Daniele Franco, que usou aviãozinho da FAB para ver jogo final da Copa do Brasil, se não me engano, lá no estádio do Morumbi, com o Flamengo jogando contra o São Paulo. Temos, de forma completamente desnecessária, inventou um protocolo, né, para assinar naquele dia, no mesmo dia do jogo. Temos também o uso de aviãozinhos da FAB, né, que são cobertos por segredos, são sigilosos, não sabemos quem está usando, para onde está indo, que fins são esses, né? E o próprio governo Lula colocou sigilo para o uso dos aviãozinhos por parte do seu governo, dos ministros do STF. Então, qual que é, na sua opinião, a razão pela qual os ministros têm tanto medo de usar um avião de carreira, um avião normal, mesmo na classe executiva, como todos nós, normais, comuns cidadãos? Nesse caso, especificamente, eu não colocaria na gavetinha do medo, não. Né? Nós sabemos ao contrário, tem excesso de coragem e realmente deve acreditar que merece esse tratamento sempre especial, encastelado, vivendo ali com esses assessores, que agora a gente já sabe que são juízes que já deixaram, só apenas um permaneceu, mas se não gostou, troca. Se tá difícil, chama o aviãozinho que não é pago com o dinheiro dele, também apita para os seguranças e junto, muito fácil, né? Uma vida bem diferenciada. Quando quer, vai ao Congresso Nacional, como ele fez ontem, que é para um evento de um livro do Pacheco, quando quer também oferece outro jantar para Pacheco e afins, e aí muda-se a opinião política do pessoal que a gente votou diretamente, aí, que é o pessoal do Congresso Nacional. Então é assim, quando você não tem um freio, quando não existe a lei aplicada para todos de verdade, isonomia, quando você tem abuso de autoridade constatado, mas todo mundo faz vistas grossas, porque afinal ele é perigosíssimo, né? Pode fazer coisas que estão além da lei, além do que nós consideraremos normal. Então a gente tem desde ministras como a Arielle, que foi realmente, né, depois de uma desculpa ridícula lá por ter usado o avião, a ministros do Supremo, né? Agora tivemos também nesta tarde o Lula dizendo que vai carregar o Barroso, porque afinal, né, isso faz bem ao governo Lula, estreita relações. Eu acho tudo isso bem bizarro. Pena que a gente não tem autoridade suficiente, com vontade política suficiente para cortar tudo isso e mostrar para a população como custa caro. Custa caro tanto o próprio uso do dinheiro público para esses fins, né, que isso não é importante para um juiz da Suprema Corte, como também custa caro a gente não ter moral bastante para falar que isso é inaceitável, né? Então, a gente corre o risco ainda de ser censurado, calado e sei lá mais o que, todos os anos, né? É uma pena, mas é só olhar que a realidade bate a porta e nos mostra que esse pessoal está exagerando. Pois é, Darcio, você que é político e que sabe muito bem qual que é o feeling, qual que é o sentimento da população, na sua opinião, pesa mais uma inflação alta, uma economia que tem juros cada vez maiores, uma posição, uma política externa alinhada com ditaduras, ou seja, um governo ruim em todos os aspectos macro, né, em toda a parte mais, vamos dizer assim, mais dura da arte de governar, ou
um aviãozinho tomado para ver um jogo do Corinthians, ou uma janja em Paris para detonar a popularidade do executivo? O problema todo é quando tudo se soma. O caos econômico, quando ele atinge a população, ele atinge da forma mais cruel e perversa. A inflação é um tipo de imposto. O Rodrigo Constantino pode explicar isso até melhor do que eu não sou economista como ele. Portanto, quando você tem uma crise econômica que atinge a população, que drena o poder de compra da população, obviamente a população fica um pouco mais sensível a todos os tipos de ações que o governo toma, que eventualmente não são tão populares como as que o governo do PT normalmente tem. Ou seja, seus gastos nababescos e sempre perdulares, gastando muito mais do que tem. Então, é óbvio que essa tensão entre a crise econômica, a crise social, temos uma situação de criminalidade também que está insustentável. É claro que isso tudo gera esse ambiente negativo. Acontece que não é só o governo. Essa situação hoje é do establishment, do Estado brasileiro. A forma como eles se utilizam do Estado brasileiro para benefício próprio, e esse é mais um exemplo, né, um ministro utilizando um jatinho, isso agride a população. Por quê? Porque a população paga altos impostos, né, para uma elite que está vivendo muito bem e não tem retorno. A justiça brasileira é uma das mais caras, se não a mais cara do mundo, e também uma das mais ineficientes. Eles gostam de se gabar, falar que a justiça eleitoral é rápida, que isso, que aquilo. Não. Não há justiça quando os juízes não podem nem andar nas ruas porque são detestados. E o que o Alexandre de Moraes faz nesse momento, utilizando um voo particular, ou melhor, com um dinheiro público mais particular da FAB, ele, na verdade, está mimetizando, está imitando aquilo que o Lula sempre fez. Há quanto tempo o Lula não viaja no voo comercial? Ele não pode viajar no voo comercial. Diferente do Bolsonaro, que é aplaudido toda vez que entra no avião, ele seria vaiado. E a mesma coisa acontece com os ministros do Supremo. Quantos já não deram voz de prisão para passageiros porque um passageiro fez um comentário? Isso já aconteceu várias vezes no Brasil. Então, aquilo que o desembargador Sebastião Coelho falou no plenário da casa é verdade. Hoje, eles são os seres mais odiados do Brasil. E são odiados também pela crise que eles estão ajudando a construir. É isso, Caúde. Pois é, e não por acaso, depois dessa fala, foi proibida a sustentação oral por parte dos advogados das partes lá no Supremo Tribunal Federal. Falando de economia, como consta, a conta de luz vai ter uma alta de até 13%, até um número cabalístico, né? 13% com a tarifa inchada por subsídios do governo. A conta de luz deve subir uma média de 4,67% neste ano, mas em algumas regiões o reajuste pode chegar a 13%. O principal fator é o aumento da tarifa de uso do sistema de distribuição, a TUSD, pressionada por dois componentes. A conta de desenvolvimento energético, a CDE, que terá uma alta de 23%, e o chamado Fio B, com previsão de reajustes de 7,26%. O programa Luz para Todos, ampliado pelo governo Lula, terá um orçamento de 4,3 bilhões de reais bancado pelos pagadores das contas de luz, os consumidores. A compra de energia no mercado regulado também pressiona os custos, mesmo com o fim de encargos da pandemia. A conta segue mais cara, inflada por subsídios. Rodrigo Constantino, até o número, dá vontade de dar risada, 13% de aumento. E uma inflação que formalmente está em 5%, mas que no preço dos alimentos já é uma média de 20% nas grandes cidades, ou 40% se a gente pega o café, a carne, os ovos. Então, assim, a economia do Brasil degringolando e a popularidade do governo derretendo. Como que eles vão chegar em 2026 com um cenário como esse? Derretidos, né? Eu prometo que eu vou chegar na luz, mas antes, deixa eu só dar meu pitaco sobre o voo particular do ministro Alexandre para ver o Corinthians, né? Porra, se ainda fosse ao menos para ver o Mengão. Agora, o Corinthians tem dois torcedores muito poderosos, o Lula e o Alexandre de Moraes. Um já deu um estádio, né, pro time do coração. O outro eu não sei o que fez ainda, né, mas era pro Corinthians, pro Timão tá ganhando tudo.
Era para estar vencendo absolutamente tudo no Brasil. Brincadeiras à parte, né? Isso retrata muito bem o patrimonialismo, que é a marca do Brasil, essa mistura promíscua do público com o privado, né? E causa espanto, claro, aquele que está salvando a democracia precisar o tempo inteiro se manter totalmente blindado e afastado do povo. É uma coisa estranha, mas coisas que acontecem no Brasil. Sobre a conta de luz, esse é um setor muito complicado, sob muita intervenção estatal e regulação, desde muito tempo, mas que quando chega o PT no poder, as coisas pioram. Pelo sensacionalismo, pela demagogia, pelo populismo tarifário, por aí vai. Mas agora calma que vai melhorar. Está tudo muito ruim, está piorando, mas vai melhorar, porque o Guido Mantega vai para a Eletrobras. Então, as soluções começam a surgir no horizonte. Né? Guido Mantega tem um currículo impecável, né? E ele foi escolhido pelos seus méritos, né? Pelo passado glorioso, para poder apresentar um futuro promissor à frente desse setor por meio da atuação na Eletrobras. Mais brincadeiras à parte, né? O que esperavam aqueles que fizeram o L? Melhoria na economia? Sério? Consta, vamos continuar contigo, porque hoje também temos bastante pautas econômicas com a decisão de Trump de aumentar ou criar novos impostos alfandegários, um pacotaço de tarifas comerciais, o chamado Dia da Libertação. O Brasil se safou, apenas 10% de taxas adicionais, a menor taxa entre todos os países afetados, mesmo se a gente aqui no Brasil aplica taxas gordas em relação aos produtos americanos, né? Então, 10% para o Brasil. Em outros casos foram muito mais severas estas sobretaxas, chegando a 90%. A decisão surpreendeu após o relatório americano, que dedicou 6 páginas a criticar políticas comerciais brasileiras. Eu baixei esse relatório, inclusive vai ser minha leitura nesse final de semana. A Câmara dos Deputados ainda vota hoje, acaba de aprovar a lei da reciprocidade, que permitiria ao Brasil retaliar países que imponham barreiras comerciais. Vamos ouvir Donald Trump falando, anunciando o Dia da Libertação, e depois voltamos com o nosso Consta. Se olhamos para a Suíça, 61%, 31%, Indonésia, Malásia, Camboja. Olha aqui o Camboja, 97%. Nós vamos cobrar 49%. Fizeram uma fortuna com os Estados Unidos. Reino Unido, 10%. E nós manteremos 10% também. Faremos a mesma coisa. África do Sul, 60%, 30%. Tem coisas meio ruins acontecendo lá, e nós estamos pagando bilhões de dólares e estamos cortando financiamento para eles, porque coisas ruins estão acontecendo. A mídia do fake news não quer falar. Brasil, 10%, 10%. Bangladesh, 74%. Paquistão, 58%. Sri Lanka, 88%. Então, Consta, basicamente o Trump está dizendo, olha, países, vocês aplicam impostos alfandegários sobre os produtos, eu até o momento não apliquei nada, agora vamos começar a ter o mesmo tratamento. Vocês aplicam, eu aplico. Pânico no mundo inteiro, crise de histeria, mas não seria mais lógico simplesmente reduzir os impostos alfandegários, o protecionismo dos outros países, ao invés de chilicar contra o Trump? Israel vai fazer isso, a Argentina talvez também vá nessa linha, até talvez o Canadá. Seria o ideal. E se o resultado for esse, aí o Trump marcou um golaço. E ele sai como grande defensor do livre comércio mundial, da globalização, né? Ao contrário de um protecionista mercantilista à moda antiga. Eu estou com o Piers Morgan, né, o jornalista britânico, amigo inclusive do Trump. Tudo bem que não é das sacadas mais geniais, né? Mas ele disse o seguinte, olha, esse plano tarifário do Trump ou vai ser um fracasso ou vai ser um sucesso. E eu não tenho a menor ideia, né? Veja, em primeiro lugar, o conceito é simples. Vamos reciprocar. Então, se eles taxam um X, nós vamos meter X. Na prática não é tão simples, por quê? Porque esses valores são esquisitos. Como é que ele chegou exatamente a isso? Foi surpreendente o Brasil estar no mesmo grupo da Singapura, que é um dos países mais livres do mundo, e o Brasil não. Então, tem algumas coisas estranhas. Entraram fatores aí políticos, geopolíticos, que não são apenas
uma conta de média ponderada econômica de tarifas. E está difícil entender, portanto, o critério. Eu, por acaso, escrevi sobre esse assunto hoje para a Revista Oeste, que vai sair na sexta-feira, mostrando exatamente o seguinte: se for uma análise estritamente econômica, e muita gente está pecando por fazer isso, até o Wall Street Journal, talvez, né, alguns liberais clássicos, é ruim, é perigoso. Tarifa é uma coisa perigosa, a gente sabe desde o Bastiat. Mesmo que o seu parceiro comercial meta uma tarifa nos seus produtos. Reciprocar é como dar um tiro no seu pé para atingir o seu parceiro, o seu adversário. Então, o Bastiat explica muito bem isso com o exemplo de 2 cidades, né, e fictícias, e, inclusive, alguém levanta na história dele e fala assim, não, mas então é que nem as cidades montanhosas e as cidades na beira do mar. É muito mais fácil descer do que subir. E alguém vira e fala assim, mas as cidades à beira do mar prosperaram muito mais do que as montanhosas protegidas das importações. Então, economicamente falando, esse caminho é perigoso, é esquisito. Se o efeito disso for uma guerra tarifária comercial, onde todo mundo vai subir tarifas, o mundo vai todo ele empobrecer, que é o alerta do Wall Street Journal e companhia. Mas eu não acho que o Trump está fazendo isso para ter esse resultado, porque ele é um mercantilista e tudo mais. E olha que eu já li um livro dele no passado, porque eu não gostei muito da pegada meio protecionista. Eu acho que ele está fazendo isso para usar como ferramenta política, como instrumento geopolítico, para pressionar os países a reduzirem suas tarifas. E aí, o resultado final é muito bom para todo mundo. Porque se o Brasil optar por uma redução de tarifas em relação aos Estados Unidos, para não sofrer esses 10% extras, se o lobby do Brasil for nessa direção, falar, pera aí, nós que vamos pagar o papo, vamos reduzir tarifa. Olha que maravilha. Todos saem ganhando, menos alguns produtores de países onde tem muita barreira protecionista, muito subsídio e por aí vai. Então, Cauti, a gente não sabe como é que vai acabar essa história. Eu não acho que o Trump está fazendo isso para ser protecionista e ponto. Eu acho que ele está fazendo isso para pressionar os outros a reduzirem suas tarifas. E eu espero que funcione. É um chicken game na teoria dos jogos. Né? Você está acelerando o carro na direção do outro para ver se o outro desvia. Se os outros desviarem, porque os Estados Unidos é um mercado de 30 trilhões de dólares, aí todo mundo sai vencendo. Eu espero que aconteça isso. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.